Pessoal, bom dia. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre essa metodologia que a gente acabou criando ao longo desses mais de 15 anos de experiência em empresas multinacionais e empresas de pequeno porte, empresas familiares. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como que a gente consegue dobrar o lucro das empresas, né, a partir de uma certa metodologia, né? Vou mostrar como que isso, apesar de parecer absurdo, né? Se a gente for analisar no primeiro momento, na verdade isso não é tão complicado assim, né? Vou mostrar matematicamente como que isso pode ser feito na empresa de cada um de vocês, tá? Mas basicamente, então, a apresentação é sobre isso. Esse foi um estudo também mais extenso, igual eu tinha falado, mais de 15 anos de experiência. E, na verdade, ele é um relatório grande e tal, e esse aqui é um resumo executivo. Então, é uma apresentação muito mais focada realmente em apresentar o pulo do gato, vamos falar assim, né? Então, é basicamente falar brevemente sobre a empresa, sobre a Solvers, né? A gente já passou por várias, fala em termos de escolaridade, todo mundo da Solvers, ou quase todo mundo, passou por grandes universidades no Brasil e na América do Norte, empresas de consultorias gigantes, né? Gigantes internacionais, gigantes nacionais e empresas também multinacionais, estatais, empresas privadas, empresas de vários portos e segmentos, de metalurgia, ou siderurgia, até hospitais. Então é um vasto. Aqui estão só algumas das logos das empresas pelas quais a gente já passou ou já fez projetos pelas Sobras, tá? Então, basicamente, o que é a Sobras? É a empresa de consultoria em gestão, especialista em análise de dados. É isso que faz a gente diferente. O que a gente vai abordar nessa apresentação, né? Como que a gente vai chegar e apontar como que realmente a gente dobra o lucro das empresas? Primeira coisa, vai ser uma sessão curta sobre como dobrar o lucro no primeiro ano. Depois a gente vai falar sobre os segredos das empresas mais produtivas, né? Que os gigantes da produtividade no Brasil, principalmente, eles estão fazendo para poder conseguir isso. Porque não dá também para pegar uma metodologia que é aplicável só em outros países, né? Tem que ser uma coisa realmente prática e que dá para fazer aqui no Brasil, mesmo no nosso ambiente de incertezas. Quais são as tecnologias, né, que estão revolucionando a produtividade, a gente vai falar sobre isso também. E vai falar também sobre os cuidados para a implementação desse tipo de tecnologia. Falar primeiro, então, como dobrar o lucro, né? Vou começar dando um exemplo para vocês de uma empresa. É uma empresa que tem uma margem pequena, né? Uma margem no final, na última linha lá, não sobra tanto dinheiro assim do faturamento, mas ela serve para ilustrar o quanto pode não ser tão complicado assim dobrar o lucro, tá? Imagina comigo, então, uma empresa que tem uma receita de 1,5 milhão de reais, tá? Mensal. Ela tem um custo de 950 mil e uma despesa de 280, tá? A empresa tem esses grandes números, vamos falar assim. Então ela teria um lucro ali de 270, pensando, comparando com um faturamento de 1,5 milhão, isso não é muito grande, né? Mas talvez o tipo de negócio, um atacadista talvez se enxergue aqui, ou uma revenda de algum produto talvez se enxergue nesse cenário, tá? Se a gente pegar o peso de cada uma dessas três linhas, né? Receita, custo e despesa, a gente consegue distribuir o peso dela, né? A soma tem que dar 100%, né? O lucro não faz sentido, por isso coloquei aqui NA, né, que é não aplicável, mas se a gente pegar 1.500.000, 950, 280, a gente consegue distribuir em 55%, 35% e 10%, tá? Então, se eu quero dobrar o lucro, eu tenho que fazer aumentar esse lucro de 270 mais 270. Então, cada linha ela pode pegar um pedaço desse 270. Por exemplo, a receita pode pegar 148 mil, o custo pode pegar 94 mil, a despesa pode pegar 28 mil. Então, se a gente somar toda a contribuição de cada uma dessas linhas, a gente vai ter um lucro maior, tá certo? Então, qual que seria a situação futura, né? O que eu preciso fazer com a empresa para dobrar o lucro? No caso dessa empresa especificamente, 1.500.000 reais, na verdade, tem que começar a faturar 1.648.
Vai falar assim, ainda é difícil. Aí no próximo slide eu vou mostrar para você que talvez não é, tá? O custo. Então ele vai abater daquele 950 o 94. Então dá 856. Então tem a despesa a mesma coisa. E aí se a gente somar essa situação futura, né? Receita menos custo menos despesa, a gente dobrou o lucro. Teve um lucro de 540 mil. Isso é teórico, né? Porque na verdade a gente ainda não fez isso, mas é só para mostrar que para dobrar o lucro talvez você só precisa aumentar a receita 10%, o custo 10% e a despesa 10%. Né? Acho que esse é o grande mensagem desse slide, tá? E como que aumentar a receita pode ser ainda mais fácil, né? Vamos pegar aqui, eu fiz uma árvore aqui, deixa eu riscar aqui para vocês, do lucro operacional, tá? Esse lucro operacional é uma medida da produtividade, né? Porque ele vai pegar a receita líquida, menos o custo, menos a despesa. Eu tenho um número que não é a última ali ainda, porque falta imposto de renda e tudo mais, mas tem um lucro aqui. Essa receita líquida eu posso quebrar em receita bruta e dedução de vendas, por exemplo, né? Poderia ter descontos, poderia ter outros parâmetros aqui. O custo também posso quebrar em outros parâmetros. Que é só um exemplo, é limitado, é lógico que se algum contador estiver me ouvindo, ele sabe que isso aqui pode ser explodido em muito mais níveis, né? Mas imagine que são só esses níveis. Receita bruta aqui, a gente pode traduzir a receita bruta como uma multiplicação de indicadores. Se a gente pensar os indicadores como, por exemplo, frequência de compra, número de clientes e ticket médio, então, se o cliente vem na minha loja, por exemplo, vamos falar de uma loja que talvez é mais simples. Se um cliente vem na minha loja e ele compra lá, sei lá, ele vem 5 vezes por mês, e ele tem um ticket médio de R$ 50 e eu tenho 1.000 clientes entrando lá, então, se eu fizer a multiplicação disso, eu tenho a receita bruta. Vamos mostrar o exemplo. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, uma situação atual de receita, tá? O cliente vai 10 vezes na loja, eu tenho 50 clientes, R$ 60 o ticket médio, que ele está deixando na média ali toda vez que ele compra, né? O cupom fiscal dele. Está dando R$ 30.000. Se eu aumentar cada um desses fatores 10%, ao invés de ter 11 vezes, ele vai uma vez a mais. Ao invés de ter 55 clientes, eu tenho 5 clientes a mais. Ao invés de ter um tipo de média de 66, eu entubo uma balinha, alguma coisa assim. Ou ter um produto complementar que eu não tinha antes, eu coloco no meu portfólio. Então eu consigo aumentar esse ticket médio e aí eu passo faturamento para quase R$ 40.000. Então eu tive um crescimento de 33%. Então quando a gente fala lá atrás, né, naquele slide anterior, do potencial, que seria bom aumentar 10%, por exemplo, quando a gente fala disso daqui, não tem que aumentar 10%. Se você pensar em cada indicador, ele pode ser aumentado em muito menos vezes. Essa que é a magia que a gente tenta trazer, né, do, dos juros compostos, da função exponencial e tudo mais, para dentro da gestão da empresa. Então, isso aqui, agora imagina se isso for feito com cada indicador deles, né? Número de devoluções. Se eu reduzir as devoluções, reduzir o custo de devolução, eu estou multiplicando. A mão de obra, se eu tenho uma demanda para produção, imagina uma fabricação, né? Tem o tempo para produzir, se eu reduzir esse tempo para produzir, fizer uma previsão de demanda melhor e reduzir a previsão para produzir realmente o que vai ser consumido, e tiver um jeito de automatizar o processo e conseguir pagar um salário menor, talvez eu consiga reduzir o custo de mão de obra. Então, toda vez que eu tenho uma série de multiplicações de indicadores, né, em matemática a gente chama de produtório, né? Quanto maior essa multiplicação, menor é o aumento que eu preciso fazer em cada indicador desse para poder gerar um resultado, às vezes, surpreendente. Então, é matemático, não é loucura, né? E tem uma outra metodologia que a gente usa, que eu uso há muitos anos já, sei lá, talvez mais de 10 anos, que é essa metodologia do cálculo de lacuna. Então, baseado no histórico, né, eu não vou pedir uma coisa que a empresa nunca fez naquele indicador. Imagina que esse gráfico aqui é um gráfico do ticket médio das empresas, né, lá de janeiro de 2015, na média, qual que foi o dinheiro que o cliente deixou, né? Pegar todos os cupons fiscais e dividir pelo número de cupons, quanto de dinheiro ele deixou em cada cupom fiscal desse. Então, se a gente falar, por exemplo, de janeiro de 2015
até janeiro de 18, né? Eu tenho aí 3 anos. A gente consegue ver que existe uma variação muito grande no mês a mês. Isso aí é um bom sinal, porque onde existe variação, existe oportunidade, né? Se a gente traçar uma linha de média, por exemplo, a gente pode ver nesse caso aqui que a gente tem um ticket médio de R$ 80. Só que eu tive alguns picos, né? Algumas vezes eu consegui lá R$ 100 de ticket médio. Então a distância entre essa média de R$ 80 e esses R$ 100, esses R$ 20, a gente chama de lacuna. Então o que acontece? Se a gente definir uma meta entre esses dois números, eu não estou pedindo nada de absurdo, né? E às vezes o crescimento aqui, se a gente fizer isso para cada indicador daquele do slide anterior, a gente consegue enxergar uma oportunidade muito grande de melhoria, né? Porque 20 vamos supor, passar a meta para 10 reais em R$ 80 é um percentual muito significativo, né? Então, talvez a gente consiga dar saltos grandes. O importante é a gente ver o seguinte, baseado nessa análise de cada um desses números, se a gente fizer essa análise para cada indicador daquele, baseado numa multiplicação de indicadores, a gente consegue realmente um salto de produtividade muito significativo. Talvez dobrar o lucro pode ser pouco, né? Dependendo do negócio, dependendo da margem. Então tem uma frase do Falcone que eu gosto muito quando eu trabalhei com ele lá no INDG e nos livros, que acho que é uma referência para qualquer pessoa que trabalha com gestão, né? É que liderar é bater metas com o time, né? Fazendo certo. Bater essas metas com o time fazendo certo realmente mostra que ninguém é capaz de fazer tudo sozinho. É muito importante que você pegue essas metas, desdobre, passe para cada um da equipe e monitore esse resultado e ajude a pessoa a bater a meta, né? Sem roubar, sem fazer trapaça, né? Jogando o jogo limpo, né? E entendendo o que precisa ser melhorado nos indicadores. Então, vou falar agora um pouco, já que a gente já sabe, assim, já começou pela meta, né, que é bom sinal, a gente agora vai mostrar o segredo das empresas mais produtivas. O que as empresas mais produtivas estão fazendo? Não sei se todo mundo já ouviu falar de PDCA, SDCA, o pessoal que trabalha mais nessa área de gestão talvez já ouviu falar, mas eu vou falar de um método para vocês aqui que talvez é mais simples do que esses métodos de gestão tradicionais, tá? Porque ele resume de uma maneira muito mais simples e efetiva o que essas empresas estão fazendo. Mas basicamente, qual que é o objetivo do método, né? A gente quer sair de um ponto A, na média, por exemplo, igual eu falei lá no caso do ticket médio, e passar para um ponto B. Quero sair de R$ 80 e ir para R$ 90. Mas isso você pode fazer de duas maneiras, né? Você pode fazer do jeito difícil ou do jeito fácil. O jeito difícil você dá a cabeçada, insiste e tal, até você chegar do outro lado. Ou você pede ajuda para alguém que já fez isso antes, e aí você usa o método. Então, usar o método pode ser mais fácil do que fazer um inferno, um estresse na empresa inteira para poder atingir o resultado. Existe o método. E o método não é difícil, ele só exige basicamente disciplina. Então, vou falar aqui sobre planejamento, experimentação, operação e sistematização. Esse é o ciclo, né? Então, a gente começa aqui no planejamento pela meta, tem que começar por aí. Tem que fazer as análises, né? Aquelas análises que eu falei para vocês de lacuna, essas análises de montar essa árvore de indicadores, essa parte é muito importante. O plano de ação também ele é fundamental, porque não basta a gente ter as metas, saber exatamente onde atuar, se não tiver as mínimas ações necessárias para poder mudar o jogo. Tem que treinar as pessoas. Se tem um plano de ação, a pessoa não sabe executar a ação, não adianta, né? A gente precisa realmente fazer essa mudança. A pessoa precisa executar de acordo com o treinamento e precisa ter essas reuniões de resultado. Essa primeira parte, que foca no planejamento e na experimentação, esse processo pode demorar até um ano, sabe? Porque a gente define essa meta e no final do ano, fazendo várias reuniões de resultado mês a mês, a gente vai alcançar esse resultado e acompanhar no mês a mês. Isso que é o bacana desse método. E aí você tem uma segunda etapa, que é o seguinte, se você bateu a meta, se o plano de ação que você fez, se o resultado que você atingiu, ele tem essa informação, então você pode padronizar isso. Então você pode redesenhar os processos, simplificar os processos.
Você pode padronizar as atividades críticas, né? Sei lá, tipo um orçamento, tipo uma atividade laboratorial, se tiver no seu negócio. Você pode divulgar esses processos. Você pode, do ponto de vista já da operação, né, garantir que as coisas estão sendo cumpridas. Você pode usar um checklist. Você pode controlar esses parâmetros mais operacionais, tipo, qual que é o tempo de descarga na moega do caminhão de soja no porto, né? Pode chegar nesse nível de detalhe, vai depender muito do negócio. Então, meio que isso é feito sempre sob medida, né? E aí, a ideia no futuro é implementar a meritocracia. Se o cara bate a meta, se ele usa o método, se ele atinge os resultados, ele pode realmente ganhar mais por isso, né? Participar dos lucros. Essa é a ideia. Então, a ideia é evitar um voo de galinha, né? Tem um gráfico aqui que mostra o resultado no dia a dia, mostra que pode ter um crescimento, né, com a implementação de um projeto desse tipo, mas você precisa estabilizar. E a estabilização, ela depende daquela parte de baixo daquele ciclo, né, que é a sistematização e operação. A gente estabiliza isso e depois pode ir melhorando no dia a dia, né? Depois estabiliza de novo para realmente evitar o voo. Falar um pouco sobre tecnologias, rapidamente. Se você não viu falar de nenhuma dessas tecnologias, talvez o seu negócio está em perigo, né? A internet das coisas, não é necessário mais digitar os dados. Você pode ter sensores que estão coletando os dados. A quantidade de dados no mundo cresce muito. Então, a gente está falando do Big Data, então a gente precisa extrair essa informação. A ciência de dados, o Data Science, ele é usado para poder analisar essa grande quantidade de dados e montar estratégias específicas para o seu negócio. Tem várias aplicações, talvez tenha que fazer uma outra apresentação só para isso. Você tem inteligência artificial que ajuda você na alocação de recursos, né? E realmente transformar o computador não só num coletador de dados que foram gravados, mas em sugerir decisões realmente que vão gerar mais resultado. O cloud computing, que vai colocar essas informações todas, esses aplicativos na nuvem e tudo mais, para poder compartilhar todas essas tecnologias. E o blockchain que está revolucionando, talvez o principal exemplo de blockchain seja o Bitcoin, né? Que todos os processos que são transacionais, como bancos, seguradoras, eles têm muito a aproveitar em cima do blockchain. Então, eu gosto de terminar essa apresentação com a frase do Paulo Lema, né? Que o maior risco é não tomar risco, né? Não dá para ficar sem tomar risco nenhum, senão você não faz nada. Isso aí é talvez o cara mais rico do Brasil, né? Tem bastante ensinado. Então, alguns cuidados na implementação. Então, a gente tem que pensar, está alinhado com a estratégia? Porque eu gostei muito da tecnologia blockchain, mas qual é o olhamento como estratégia? Eu preciso ter um plano estratégico, né? E quais são os ganhos que eu vou ter com essa implementação? Mexe em qual meta, né? Qual meta que ela está relacionada? Ou relacionada, né? Qual que é o processo? O processo meu está preparado para poder receber essas novas tecnologias? E tem os talentos dentro da empresa? Eu preciso contratar de fora, né? E se eu preciso contratar de fora, quais são os critérios? Então, vou falar aqui sobre 5 critérios de seleção. Basicamente, tem que ter conhecimentos atualizados. Não dá para você usar uma tecnologia ou uma empresa que aplica o mesmo método desde a década de 90. O mundo mudou muito, né? Na década de 90 não tinha smartphones, não existia Uber, então eu dei dois exemplos aqui, mas realmente tem que estar atualizado. Experiência prática na aplicação desse tipo de coisa. Compromisso com o resultado, não adianta a empresa que só te entrega um monte de papel e vai embora, né? Com certeza não. O preço tem que ser justo e a reputação do mercado. Então, sobre isso, falar rapidamente aqui, se vocês não quiserem, agora é a hora que eu faço uma propagandinha da minha empresa. A gente tem aqui a consultoria, a gente tem a parte de treinamento e a gente tem também a parte de diagnóstico, tá? Tem esses detalhes, se vocês quiserem entender com mais calma, é só pausar o vídeo e passar por cada um desses pontos, tá bom? Mas é isso. Se tiver alguma pergunta, é só deixar nos comentários desse vídeo. Esse vídeo deve estar no YouTube, então seria muito bom que vocês colocassem comentários, tirassem dúvidas sobre como duplicar o lucro na empresa de vocês. Tá certo? Obrigado.